A gente tinha parado na página 341, né? Mas ele falou que a gente parou no segundo parágrafo. A gente estava estudando... a gente parou aqui. A gente vai voltar um pouquinho só para fins de entender melhor essa comunicação, né? Da última vez a gente fez uma distinção da magnetização para o passe em si, né? A gente falou também muito sobre a ação do médium, sobre a importância das qualidades morais do médium e também da afinidade fluídica. A gente entrou também nesse tópico muito interessante sobre, então, quando se, né, a gente falou que quando se for buscar uma cura espiritual, deve-se optar por se constar com diversos médiums, porque muitas vezes o que funciona para um, por exemplo, pode acabar por não funcionar tão bem para outro, o que muitas vezes é, como a gente já vem relatando aqui, né, acontece bastante no passe, se sente melhor com um do que com o outro. Né? Hoje a gente não tem o relatório da reunião anterior, né, para a gente fazer uma síntese do que a gente viu, mas pelo que eu me lembro, essa comunicação estava sendo bem proveitosa para discutir esses termos, para entender sobre como que acontece a influência fluídica e sobre a distinção, né, da magnetização para o passe, né. Bom, então a gente tinha parado aqui, nesse primeiro parágrafo. Depois, qualquer coisa que vocês quiserem comentar, alguma coisa, pode abrir o microfone, que eu não estou conseguindo ver a tela do estudo em si, né? Mas qualquer coisa vocês podem parar, abrir o microfone e para a gente conseguir para comentar, tá? Bom, a gente tinha parado aqui. Conforme as indicações do espírito, pequenas faixas e um aparelho foram imediatamente confeccionados e colados. Em seguida, foi feita uma magnetização espiritual praticada pelos espíritos bons, que ordenaram um repouso temporário. Na noite do mesmo dia, alguns adeptos, convocados pelos espíritos, se reuniram na casa da senhora Maurel, que, adormecida por um médium magnetizador, não demorou a entrar em um estado sonambúlico. Então, o Dr. Demer continuou o tratamento que havia iniciado pela manhã, agindo mecanicamente sobre o braço fraturado. Sem outro recurso aparente, senão sua mão esquerda, nossa doente logo já tinha tirado o primeiro aparelho, deixando apenas as faixas, quando se viu insensivelmente e sob a influência da atração magnética espiritual. O membro tomar diversas posições, próprias para facilitar a redução da fratura. Parecia, então, ser objeto de toques inteligentes, sobretudo no ponto onde devia efetuar-se a soldadura dos ossos. Depois se alongava sob a ação de trações longitudinais. Após alguns instantes dessa magnetização espiritual, a senhora Maurel procedeu sozinha à consolidação das faixas e a uma nova aplicação do aparelho, que consistia em duas tabuinhas ligadas entre si e ao braço por meio de uma correia. Tudo, pois, se passara como se hábil cirurgião tivesse, ele mesmo, operado visivelmente. E, coisa curiosa, ouvia-se durante o trabalho essas palavras que, sob a opressão da dor, escapavam da boca da paciente. Não aperteis tanto, vós me maltratais. Ela viu o espírito do doutor e era a ele que se dirigia, suplicando ter cuidado com a sua sensibilidade. Era, pois, um ser invisível para todos, exceto para ela, que lhe fazia apertar o braço, servindo-se inconscientemente de sua própria mão esquerda. Bom, até aqui já deu pra gente, né? Já dá pra gente
puxar bastante coisa, né? De que o espírito ele não precisava, assim como foi demonstrado outras vezes, não precisa necessariamente fazer ou tocar para que a cura seja efetuada. É uma ação fluídica, né? Mas muitas vezes para fins, né, isso a gente já vinha falado nas outras reuniões, se não me engano, né, me corrija se estiver errado, mas para fins da pessoa ter uma prova, para conseguir ser uma pessoa mais, uma coisa mais palpável de ser compreendida, o espírito muitas vezes ele opta por tocar, ou muitas vezes por demonstrar, por tocar, por se fazer com que o paciente toque, muitas vezes quando por exemplo, nesse caso estava usando a própria mão esquerda dela para efetuar a cura, mas lembrando que não é uma coisa que necessariamente precisa ser feita, né? Outra coisa, a magnetização aqui. Ele citou que a paciente, que o médium é um médium magnetizador. Aqui eu não sei muito bem, me ajudem, se era um médium que conhecia do magnetismo ou se aqui ele está usando o termo de magnetização para referir a uma espécie de mediunidade, alguma espécie de passe, né? Eu não sei se a qual dos dois ele está se referindo. Se vocês puderem me ajudar aqui. Eu acho que ele se refere à magnetização com um passe, eu acho, né? Mas ela parece que foi dada pelo próprio espírito, né? Então não houve, acho que não houve um médium, né? Intermediário. Eu acho que como ele era muito conhecido dela, né? Então ele já foi, viu que ela tinha fraturado e ele é, por vontade dele, né? Ele estava, sei lá, certo, estava lá perto, né? Porque era amigo, e aí ele por vontade dele, ele já deu a magnetização, mas seria, não teve, eu acho que não teve um médium intermediário, acho que foi direto, não foi isso? Sim, sim, pelo que eu entendi, é isso mesmo. A Lucélia perguntou se esse tocar não é realizado com o pensamento. Então, aqui parece que nesse caso, ele estava usando do próprio braço da, da, da pessoa que estava medianizada aqui, ó, servindo-se inconscientemente de sua própria mão esquerda, da médium que estava sendo da médium mediunizada, né? Então acho que esse tocar ele realizou essas ele apertou, né? Muitas vezes botou o braço em posições que o osso ia cicatrizar melhor, né? Eu acho que aí foi um caso de também de influência fluídica, mas também de uma ajudinha material, sabe, de colocar o osso no lugar certo para fazer uma cicatrização mais correta. Acho que teve um pouco dos dois aí, se vocês quiserem comentar um pouco, mas eu acho que foi um pouco dos dois, né? Tipo, claro que teve a ação fluídica, mas aqui ele até comenta, deixa eu ver se eu consigo achar aqui no texto. Ô, João, é que assim, ó, realmente em termos técnicos, né? Ele foi feita uma imobilização, né? A tabuinha, achei bem interessante, né? Uhum. Rudimentar, mas assim, super eficiente, né? Como se fosse uma tábua de gesso. Mas realmente a cura, a consolidação de uma fratura óssea, ela não ocorre em menos de 30 dias, né? É, Por melhor que seja a imobilização, né? Então eu acho que o fato de colocar a tabuinha, eu acho que até mesmo para manter os ossos no lugar certinho, né? E para direcionar essa consolidação. Mas que pelo jeito foi super mega rápida, né?
Então, tipo assim, realmente nada a ver com a medicina tradicional, né? Com certeza, com certeza. Mas a parte que eu estava me referindo é essa aqui, ó. O membro tomar diversas posições próprias para facilitar a redução da fratura, né? Ele pode ter colocado o braço em determinada posição, assim, só para cicatrizar corretamente, né? Foi isso Sim, que eu... com certeza, para direcionar os ossinhos para não ficar errado, né? Para ocorrer a consolidação certinha. Isso mesmo. Correto. Bom, aqui a gente pode continuar, né? Qual era o papel do médium magnetizador durante esse trabalho? Aos nossos olhos, parecia inativo, com a mão direita apoiada no ombro da sonâmbula. Contribuía com sua parte para o fenômeno, pela emissão dos fluidos necessários à sua realização. Interessante, né? A gente estava comentando aqui do magnetizador, mas esse magnetizador que eles tinham comentado realmente era uma coisa mais fluídica do que material, do que a própria magnetização, né? Que a gente ali descreveu no texto. Na noite de 27 para 28, tendo a senhora Maurel desarranjado o seu braço em consequência de uma posição falsa, tomada durante o sono, manifestou-se uma febre alta, pela primeira vez. Era urgente remediar esse estado de coisas. Assim, reuniram-se novamente no dia 28. E uma vez declarado o sonambulismo, foi formada a cadeia magnética a pedido dos espíritos bons. Depois de vários passes e diversas manipulações, em tudo semelhantes aos descritos acima, o braço foi recolocado em bom estado. Não sem ter a pobre senhora experimentado cruéis sofrimentos. A despeito do novo acidente, o membro já se ressentia do efeito salutar produzido pelas magnetizações anteriores. Aliás, o que se segue o próprio. Aqui, só para fins de dar uma sintetizada, foi repetido o procedimento, ela sofreu um acidente, né, de que novamente colocou o braço dela fora do lugar, e aí pediu-se que repetiu o procedimento. Momentaneamente desembaraçado das tabuinhas, o antebraço repousava sobre almofadas, quando, de repente, levantou-se alguns centímetros em posição horizontal, dirigindo-se suavemente da esquerda para a direita e vice-versa. Depois baixou obliquamente e foi submetido a uma nova tração. A seguir, os espíritos se puseram a girá-lo em todos os sentidos, fazendo, de vez em quando, trabalhar direito as articulações do cotovelo e do punho. Tais movimentos automáticos imprimidos a um braço fraturado, inerte, contrário a todas as leis conhecidas da gravidade e da mecânica, só podiam ser atribuídas à ação fluídica. Se não se tivesse certeza da existência dessa fratura, bem como dos gritos lancinantes dessa infeliz mulher, confesso que eu teria tido muita dificuldade em admitir o fato, um dos mais curiosos que a ciência pode registrar. Assim, posso dizer, com toda a sinceridade, que me sinto feliz por ter podido testemunhar semelhante fenômeno. Parágrafo bem bom. O que vocês acharam, né, dessa última, dessa última, desse último acontecimento? Achei muito interessante, né? Quer dizer que ela já estava com o braço já certinho para ter a consolidação, saiu do lugar, colocou de novo, deve ter sentido muita dor realmente, né? Porque para colocar os ossos no lugar dói bastante.
E assim, a rapidez com que está se dando essa cura, né? E a simplicidade, né? A simplicidade de tudo que está sendo feito, né? Então, nossa, isso é muito bonito, né? Ah, concordo. Bem, muito bonito mesmo. Aqui é notável que, às vezes, ele citou no texto que o, o- as, ar- é, as magnetizações foram progredindo, fazendo com que a fratura regredisse, né? Que, por exemplo, desta última vez, eles conseguiram curar com mais eficiência, né? Deixa eu procurar aqui onde está isso no texto, só para mostrar. Hum. Foi recolocado em bom estado. O braço foi pro lugar, saiu do lugar, foi curado, saiu do lugar novamente. Mas o mais interessante que eu achei disso daqui é que realmente é muito, dá para realmente tomar como prova que o estado em que o braço se encontrava não dava para fazer os movimentos que foram feitos, né? E nesse caso não teve a influência material, como da outra vez, que ela se utilizou da própria mão esquerda para realizar a cura, né? Claro que a cura foi de caráter fluídico, mas a mão esquerda só serviu para, como a gente havia dito, posicionar no lugar certo e ter um caráter mais material para que fosse mais crível ou para que a pessoa conseguisse compreender melhor o processo. Mas aqui foi puramente fluídico. Não teve um toque material e os espíritos eles giraram o braço em todos os sentidos, né? E pelo menos penso eu, né? Me corrija se eu estiver errado, que aqui fazendo de vez em quando trabalhar direito as articulações do cotovelo e do punho. Quando se quebra um braço é bem difícil, acho que é improvável que uma articulação funcione, né? Me, só me dá esse feedback, porque Dói muito essa mobilização, né? Porque quando, por exemplo, no caso foi o antebraço dela que foi fraturado, e aí, assim, uma reação própria da pessoa, nesse caso, é não mexer nada, nem cotovelo, nem punho, nem nada, né? Porque qualquer movimento dói muito. Porque como não foi operada, não está estável essa fratura, né? Então, teoricamente, qualquer mobilização iria doer muito mesmo. E poderia até desestabilizar esses ossos, né? Mas aí foi tudo diferente, né? Muito interessante. com certeza. Aqui eles conseguiram mexer até as articulações. Claro, ela sentia dor, como materialmente falando, né? Mas a cura foi feita aqui, ó. Contrários a todas as leis conhecidas da gravidade e da mecânica. Só podiam ser atribuídos à ação fluídica. E aqui foi comprovado. Havia sim uma fratura, né? E realmente era muito difícil. A pessoa sentiria muita dor, igual você disse, de movimentar dessa forma. Então, é um fenômeno realmente interessante, um fenômeno que pode ser tomado e estudado como uma comprovação bem cabal da influência fluídica do poderio dos fluidos, né? Da manipulação dos fluidos pelos espíritos. Que nesse caso nem precisaram tocar mesmo no braço fraturado. Nos dias 29, 30 e 31, seguintes às magnetizações espirituais sucessivas, acompanhadas de manipulações variadas de mil maneiras, acarretaram sensível melhora no estado geral de nossa doente. Diariamente, o braço adquiria novas forças. Sobretudo, o dia 31 deve ser assinalado como marcando o primeiro passo para a convalescença.
Naquela noite, dois espíritos que se faziam notar pelo brilho de sua irradiação assistiam nosso amigo Demer. Pareciam dar-lhe conselhos que este apressava em pôr em prática. Um deles, até de vez em quando, se punha à obra e, por sua doce influência, produzia sempre um alívio instantâneo. Pelo fim da noite, as tabuinhas foram definitivamente abandonadas, restando apenas as faixas para sustentar o braço e mantê-lo em determinada posição. Devo acrescentar que, além disso, um aparelho de suspensão vinha aumentar a solidez das ataduras. Assim, no sexto dia após o incidente, e malgrado e lamentável recaída acidental do dia 27, a fratura estava em tal via de cura que o emprego dos meios usados pelos médicos durante há 30 ou 40 dias tinha se tornado inútil. É como você falou, né, Maria? Demora 30 a 40 dias, coisa que foi aqui dia 31, né? A fratura foi curada em 6 dias, coisa de 30 dias. Isso aí a gente não vê de jeito nenhum, só Ex- nesses casos mesmo. Exatamente. Maravilhoso. Fora a recaída que ela teve no dia 27, né? Pois é, ainda teve um contratempo aí, né? Mas foi assim espetacular, realmente. A gente não vê isso não. É. Muito interessante também aqui, eu até gostei, muito bom ler, prestei atenção, ali que alguns dos espíritos produzem um efeito de alívio instantâneo, né? É igual o Adolfo falou, às vezes os espíritos eles conseguem produzir remédios e curas espirituais, porque eles é permitido. Mas o contrário, não. Por exemplo, se um espírito ele quiser envenenar uma pessoa, ou ele quiser tornar os fluidos ruins, corromper os fluidos, por exemplo, ele não vai conseguir, né? O Adolfo sempre chama atenção para isso e, né, sempre bom. Mas aí, assim, dúvida aqui que eu tive. Será que alguns espíritos eles conseguem fazer uma analgesia dessa dor ou diminuir a dor? Porque com certeza muitas dores devem ter sido diminuídas durante o processo da cura do braço, porque colocar ele no lugar e curar deve ter, nossa, deve ter doído muito. Mas será que os espíritos eles têm essa capacidade mesmo de totalmente retirar uma dor? Eu queria saber a opinião de vocês. Eu acho que nesse caso aqui deve ter tirado bastante a dor dela, porque a dor de uma fratura é muito, muito forte. E ainda mais se a pessoa está mobilizando, igual eles ficaram movimentando o braço dela em tudo quanto é jeito, o cotovelo, o punho, tudo. Nossa, aí dói demais da conta. E ela conseguiu, né? Então, quer dizer que assim, eu acredito pelo, né? Eu acho que eles aliviaram muito, mas muito, bastante mesmo a dor dela. Acredito que não tudo, mas que aliviaram bastante, eu tenho certeza que sim, porque senão não teria feito tanta mobilização, tanta coisa, né? E ela deixasse, porque geralmente a pessoa nem deixa mexer, nem deixa, porque dói tanto que não deixa nem colocar a mão. E aqui não consta nada que ela tomou remédio, nada, né? Então acho que o negócio foi bem, bem interessante mesmo, bem completo. Esse alívio instantâneo me lembra que às vezes a gente, igual a gente vai falando, depende do médium, mas às vezes a gente toma um passo, a gente está com uma dor aqui, ou, por exemplo, uma sobrecarga emocional mesmo, que às vezes acaba se refletindo, né, no corpo, e a gente toma aquele passe que faz a gente sair até, assim, com uma sensação de que a gente até perdeu uns quilinhos, né? De que a gente sai mais leve, a gente sai até, assim, espantado, extasiado, né? Imagino que seja uma sensação semelhante que esses espíritos, claramente espíritos entendidos, superiores, né? Espíritos elevados, claramente eles conseguem produzir essa sensação, até mesmo muitas vezes ao se aproximar da gente, né? Isso é a influência dos fluidos que eles produzem. Interessante. A Lucélia até comentou aqui, parece que no início disse que o braço estava insensível, se não entendi errado.
imaginam que podem diluir da dor. Realmente. Depois, se a gente, né, depois, quando o Adolfo estiver assistindo, ele, na próxima reunião, ele pode trazer essa questão pra gente, né? Porque é muito interessante. Mas com certeza, acho que quase com certeza, eles podem ter reduzido essa dor para fazer essas movimentações, ou para ela conseguir até, né, conseguir fazer os procedimentos que eram necessários, porque realmente, igual a Marinês falou, deve ser uma fratura, dói, a pessoa às vezes nem deixa mexer. Então, apesar da dor que ela sente, que às vezes é descrita lancinante, que ela passa por muitas dores, acho que muito da dor é retirada, é reduzida, né? Esqueci o microfone fechado. A 4 de junho, dia fixado pelos espíritos bons para a redução definitiva dessa fratura complicada por distensões, reunimos-nos à noite. Mal entrada em sonambulismo, a senhora Maurel começou a desenrolar as faixas que envolviam seu braço, imprimindo-lhe um movimento de rotação tão rápido que dificilmente o olho seguia os contornos da curva descrita. A partir desse momento, passou a servir-se do braço como habitualmente. Estava curado. No fim da sessão, houve uma cena tocante que merece ser relatada. Os espíritos bons, em número de 30, no começo formavam uma cadeia magnética paralela à que nós próprios formávamos, tendo a senhora Maurel se colocado pela mão direita em comunicação direta. Sucessivamente, com cada dois espíritos, recebia a ação benfazeja de uma dupla corrente fluídica energética, já que se punha no interior das duas cadeias. Radiosa de satisfação, aproveitava a ocasião para agradecer ao poderoso concurso que tinham prestado à sua cura. Por sua vez, recebia encorajamento para perseverar no bem. Interessante, né? Outra questão que a gente vem batendo muito nessa tecla é de que, por exemplo, muitas vezes a gente não pode, claro, como a cirurgia espiritual é reduzido, né, muito do problema, mas que muitas vezes, para alguns casos, é necessário várias sessões, vários passes, né, para se curar um problema. Nesse caso, foram 6 dias, 6 dias. Mas todos os dias ela estava sendo magnetizada. Agora, isso porque é um caso assim extraordinário no sentido de que é um caso diferente, mas é recomendado que muitas vezes, até mesmo em cirurgias espirituais, que você continue tomando passe vários dias. E também sem esquecer da influência moral, né? De que perseverar no caminho do bem. Porque os fluidos, né, que curam, né, muitas vezes, falando em questão de nós mesmos, né, muitas vezes nós produzimos fluidos bons, mas também podemos produzir fluidos deletérios, fluidos insalubres, né? Isso pode afetar, isso pode não, isso vai afetar a nós mesmos, né? Então a influência moral, continuar perseverando no bem é uma parte sim da cura, né? E uma parte importante, né? Bom, até aqui, o que vocês acharam, né, do que está sendo dito e do que está sendo lido? Ô, João, e tem também uma situação que eu lembro que o Radolfo falou, que é de acordo com o merecimento da pessoa, né? Que a cura também ocorre de acordo com o merecimento, porque a gente vê muito cirurgias espirituais que a pessoa não tem a cura plena, né? Ela tem uma melhora e tudo. E isso também está relacionado, além de ser com as questões fluídicas, né? Tem a ver com o próprio, aquilo que a pessoa tem que melhorar dentro de si mesma, né? Porque a cura, ele fala que é de dentro para fora, né? Então, para a gente, por exemplo, melhorar uma coisa fisicamente,
A gente tem que ter aquela cura interior, com certeza, de alguma coisa moral que a gente precisa resolver, né? E muito provavelmente essa senhora, ela, né, não precisava melhorar nada, quer dizer, a cura dela foi tão rápida, tão, né, eficiente, que muito provavelmente o interior dela já estava curado, né? Então foi tipo é, um, um incidente mesmo que aconteceu nessa fratura, né? Então a cura se deu rapidinho. Além de muitas vezes os espíritos usarem curas e esses casos, né, para fins instrutivos, né, porque, por exemplo, na época que a revista espírita estava sendo publicada, escrita, foi-se o início da codificação, não se usa mais esse termo, mas da escrita dos livros, né, do espiritismo, da descoberta. Então, muitas vezes esses espíritos também usam disso para fins instrutivos, né? Dá para perceber que essa comunicação está sendo realmente bem instrutiva. Mas muito bem lembrada a questão do merecimento, né? Que a cura ela é de dentro para fora. E é o que a gente vem dizendo também, né? Não adianta nada a gente fazer a cirurgia, melhorar desse problema, ficar bem, assim, agir pela senda do caminho do bem, só até a gente se curar e depois voltar ao que fez, né? Tanto é que Jesus, quando realizava as curas, ele falava: vai, não peques mais. Porque não necessariamente que vá voltar, por exemplo. Essa mulher foi curada, vamos supor que ela fosse curada, e ela não seguisse na senda do bem. Não é que o braço dela vá se desfazer, mas que a cura, né, igual você disse, ela foi feita justamente porque ela já tinha o merecimento, ela já tinha o interior dela bem preparado, bem resolvido. Mas vamos supor que ela não seguisse, né? Vamos supor que ela não se melhorasse. Não necessariamente que o braço dela vai voltar ao anterior, mas isso acaba bloqueando ações fluídicas de algum outro espírito que viesse se aproximar, ou necessariamente se ela precisasse de outra cura, talvez ela não obtivesse com tanta eficácia, né? E Interessante. poderia também, João Vitor, ter problemas na consolidação desses ossos. Poderia consolidar errado, torto, poderia ter problema de dor, por causa de nervo, por causa de músculo, entendeu? Então poderia não ter sido uma cura tão perfeita como parece que foi, né? Porque pelo Exato, jeito aqui ela não teve nada de sequela. exato. Então poderia ter sido uma cura que não fosse perfeita, né? Mas pelo jeito ela estava tipo bem interiormente tudo, né? E foi beneficiada aí com essa cura plena, né? Muito bonito. Isso. A Lucélia comentou que também a compatibilidade fluídica, certo? Sim, sim. Para a grande maioria dos médios, a compatibilidade fluídica também é muito importante, né? Tanto é que, até fica repetitivo dizer, mas que a gente deve procurar diversos médios quando se trata de cura, né? Quando se trata desse tipo de situação, a compatibilidade fluídica ela acaba sendo um fator bem determinante nesses casos. Deixa eu ver. Escreveu. Ah, não. Tá certo. Achei que tinha escrito mais alguma coisa que apareceu uma notificação para mim. Quando radiosa de satisfação, aproveitava a ocasião para agradecer efusivamente ao poderoso concurso que tinham prestado à sua cura. Por sua vez, recebi encorajamento para perseverar no bem. Certo. Até aí a gente tinha isso. Terminado isto, ela experimentou suas forças de 1000 modos, apresentando o braço aos assistentes. Fazia-os tocar nas cicatrizes da soldadura dos ossos. Apertava-lhes a mão com força, anunciando-lhes com alegria a cura operada pelos espíritos bons. Ao despertar, vendo-se livre em todos os movimentos, desfaleceu, dominada por profunda emoção.
Quando se testemunha de tais fatos, não se pode deixar de proclamar em voz alta, pois merecem chamar a atenção das pessoas sérias. Interessantíssimo, né? Bem um parágrafo bem pequenininho, mas interessantíssimo. É igual você disse, a cura foi muito bem operada, né? A cura foi a ponto de da última sessão, né? Vamos chamar, né? Podendo se chamar de sessão, mas da última influência fluídica, desse último caso, ela já tinha força recuperada, a ponto de conseguir apertar com o próprio braço machucado, com o braço que acabava de ser curado, já apertar com força a mão, porque me corrija se eu estiver errado, mas a cura, ela é feita, a pessoa pode até se curar, pode até voltar os ossos para o lugar certinho após 30 ou 40 dias. Falando de medicina tradicional. Ela pode, de 30 a 40 dias, voltar até a normal. Mas muitas vezes ela demora para voltar a ter esse vigor, me fugiu a palavra, mas tem uma palavra que descreve isso. Muito, demora demais da conta. Nossa, não se vê isso de jeito nenhum, João. Porque, assim, quando a gente mobiliza um membro, ocorre uma atrofia, né, dos nervos, daqueles músculos, porque você não está usando, não está movimentando, então ocorre uma atrofia. Então, por exemplo, seguido de um tratamento de fratura, a gente tem que fazer fisioterapia para ver uma recuperação desses músculos, desses tendões, desses nervos, porque atrofia tudo, tudo mesmo. Então, assim, o caso delas realmente é incomparável, não dá para, né, para comparar de jeito nenhum com o que é feito tradicionalmente, né, que põe em tala gessada ou que faz cirurgia, fica imobilizado muito tempo, depois volta fazendo, tira a imobilização, mas começa a fazer exercícios e fisioterapia e tal. Nossa, não tem nada a ver, a recuperação dela foi assim, tipo espetacular mesmo, tipo milagrosa, né? É milagrosa. A gente usa o termo mesmo, milagrosa. Milagrosa, com certeza. É notável, porque além da cura em si só, já teve essa volta desse vigor, desse, não houve atrofia, a ponto de ela conseguir retornar com total potência dos músculos, potência dos ossos, né? Então foi uma cura muito bem operada e até mesmo em seus detalhes, né? E até acho que aqui cabe citar que o espírito que realizou é o Dr. Demer, né? Médico em vida, então acho que, né, o conhecimento dele com certeza influenciou na cura, de saber o que fazer, de saber que parte tocar, né? Mas além de ser um espírito muito evoluído, também é um espírito intelectualmente avançado, né? Porque tinha o conhecimento da medicina, né? Para realizar a cura com tanta perfeição, com tanta precisão, né? Então, casa-se aí a influência moral, a influência da bondade, a influência dos fluidos, há um conhecimento técnico científico, né? O que permitiu uma cura, além dos fatores do paciente, lógico, mas tratando-se do espírito. Aí trouxe uma cura, assim, excepcional, porque veio de um espírito excepcionalmente também, em questão moral, em questão técnico-científica. Né? Eu acho que foi um conjunto de tudo isso que você que falou mesmo, e Isso. além do que ele era amigo dela, né? Ele era um chegado, ele era conhecido dela. Não, se não me engano, parece que ela participava das reuniões que ela auxiliava ele, né? Então, quer dizer que ainda tinha ah, os fluidos, né? Eram compatíveis, eram, né, sinérgicos, né? Não se repelia, né? Então tinha até essa questão também dela com o próprio Dr. Demer, né? E isso, eu tinha me esquecido disso, que ele era amigo dela, mas você me lembrou. De realmente a compatibilidade está estabelecida aí. Então, acho que todos os critérios para se ter uma cura eficiente, para ter uma influência fluídica positiva e eficiente, uma influência boa, realmente foram cumpridos. Então, assim foi realizada uma cura que como a gente observou, uma cura
que até mesmo poderia ter sido tido como milagrosa, uma cura extremamente eficiente e num período de tempo extremamente curto. Quando se testemunha de tais fatos, não se pode deixar de proclamar em voz alta, pois merece chamar a atenção de pessoas sérias. Realmente. Por que, então, no mundo inteligente se encontra tanta resistência em admitir a intervenção dos espíritos sobre a matéria? Por que há pessoas que creem na existência e na individualidade do espírito e lhes recusam a possibilidade de manifestar-se? Um, sem espiar a resposta aqui. O que vocês pensam sobre? Olha, eu acho assim, eu acho que aquilo que a gente não vê, que a gente não palpa, é muito difícil acreditar. Eu acho que é isso, entendeu? É você achar que um espírito vai ter uma força que vai conseguir te curar, mas você não está vendo esse espírito, né? Então, eu acho que talvez isso seja, né, um fator que a pessoa fica descrente, né? Que ela acha que aquele espírito não pode curar. Tem que ter muita fé, tem que ter muita crença nisso, né? Porque senão a gente não vai achar que vai haver cura com passe, com, né, desse tipo de jeito, desse tipo de conduta. Eu acho, eu acredito nisso, né? E também, muitas vezes, assim, acredito eu que vai de muito desconhecimento, sabe? Eu, por exemplo, vou citar o meu exemplo. Eu só fui entender mesmo influência fluídica, eu só fui adentrar mesmo e entender, não com totalidade, né? Porque seria extremamente grosseiro da minha parte falar que entendi com totalidade. Mas entendi, eu só fui entender grande parte quando a gente começou a realizar esses estudos sobre o passe, sobre a influência fluídica, sobre esses aspectos. Porque se anteriormente me fosse dito, um espírito, por exemplo, curou, através de uma cirurgia espiritual, foi curada uma fratura, ou foi curada até mesmo uma doença que uma doença grave. Eu acreditaria, eu com certeza acreditaria, porque a gente precisa ficar dentro do espiritismo, principalmente quando a gente começa a passar muitos anos, a gente acaba vendo esse tipo de caso, né? Mas se me fosse perguntado como aconteceu, por que aconteceu e quais os fatores para que favoráveis para que isso acontecesse, eu não saberia citar. A gente tem muito da fé, de acreditar. Mas se me fosse perguntado como aconteceu, por qual meio e como foi feito, eu não saberia responder nem a princípio. Mas aqui a gente, nesse caso, né, principalmente que a gente está estudando, a gente conseguiu compreender o processo de como que é feito, de que muitas vezes não é apenas uma vez só, né, apenas uma magnetização espiritual só, de que muitas vezes também existem fatores, afinidade, merecimento, né? Então, se me fosse perguntado isso, acho que o desconhecimento, ele também, muitas vezes o estudo, ele traz para a gente uma noção e até mesmo reforça a nossa crença e nos faz compreender melhor, né? Que sabemos que faz com que funcione melhor também a influência fluídica. Mas aqui vem a resposta. É porque não se dão conta das faculdades físicas do espírito, que se lhes afigura imaterial de maneira absoluta. Ao contrário, a experiência demonstra que, por sua própria natureza, ele age diretamente sobre os fluidos imponderáveis e, por conseguinte, sobre os fluidos ponderáveis e mesmo sobre os corpos tangíveis. Tudo é fluido, né? Então, um espírito que age sobre os fluidos acaba agindo, né, sobre a matéria, porque ele age sobre os fluidos imponderáveis, ele age sobre os ponderáveis, e através dos imponderáveis ele age sobre a matéria. Né? Que mais que vocês conseguiram extrair dessa resposta? Ah, eu acho que é isso mesmo. Eu achei assim perfeito.
E concordo com tudo mesmo que você falou e com o que está escrito aí. Eu acho que isso é perfeito. Certo. Vamos prosseguir, então. Como procede um magnetizador ordinário? Suponhamos, por exemplo, que queira agir sobre um braço. Concentre a sua ação sobre esse membro e, por um simples movimento dos dedos, executado à distância e em todos os sentidos, agindo absolutamente como se o contato da mão fosse real, dirige uma corrente fluídica sobre o ponto visado. O espírito não age de outro modo. Sua ação fluídica transmite de perispírito a perispírito, e deste ao corpo material. O estado de sonambulismo facilita consideravelmente essa ação, graças ao desprendimento do perispírito, que melhor se identifica com a natureza fluídica do espírito, e sofre então a influência magnética espiritual elevada ao seu maior poder. Interessante isso daqui, eu não tinha me tomado nota disso aqui, de que quando a pessoa está em processo de sonambulismo, o perispírito dela desprende, né? Eu não tinha parado para pensar nisso, mas facilita bastante o trabalho mesmo, justamente porque ele é feito de espírito para perispírito. Porque eu acho, João Vitor, que aí ela perde a consciência. Porque quando a gente está consciente de uma situação, às vezes a gente interfere naquela atuação, entendeu? Ah, isso não vai dar certo, não. Ah, eu estou sentindo muita dor, não vou deixar chegar perto de mim, sabe essas coisas? Agora, se ela está em estado de sonambulismo, ela está inconsciente. Então, a questão da consciência dela, o senso crítico, ela não vai interferir, né? Então, vai ficar mesmo por conta do perispírito, seria, né? Eu acredito que seja isso também. É isso mesmo. Às vezes a nossa própria mentalidade ela atrapalha a cura, né? Muitas vezes. De que às vezes a gente tem tanta dúvida que, nossa, a gente acaba dispersando o fluido. O fluido pode ser o melhor que for, mas se a gente tiver. Não, é que se a gente não tiver em condições receptivas, né, de receptividade, não vai adiantar. Realmente, eu acho que nesse estado de sonambulismo, ela assim, falando de uma forma mais poética, né, ela ouve mais o seu lado espiritual do que, por exemplo, da racionalidade. Né? Às vezes ela fica, vai doer, mas será que é isso, sabe? Pensamentos podem interferir. Além do perispírito ser desprendido, o que facilita a ação de quem está magnetizando, né? Magnetizando espiritualmente. A Lucélia fez uma pergunta, João. Ah, sim. Quer que eu leio? Eu já Ah, você tinha. já viu? Então não age na matéria, mas de perispírito para perispírito que age na matéria. Entendi? Sim, sim, pelo que eu entendi também é isso. De que eles. O processo é o seguinte: eles conseguem manipular, qualidade. Me fugiu a palavra. Mas dar qualidade a fluidos imponderáveis. Aí eles vão para fluidos ponderáveis e aí eles agem de perispírito para perispírito. O que o perispírito reflete na matéria, né? O que a gente vê também em casos negativos, de que muitas vezes devido a vícios, a hábitos, a até mesmo a pensamentos, o perispírito quando vai se libertar para o mundo espiritual, ele sai marcado de alguma forma, né? Então, sim, sim, acredito que você tenha entendido corretamente. Eu também interpretei desta forma. Basicamente, de perispírito para perispírito, e aí interfere na matéria. Isso mesmo. Qualquer pergunta da Lucélia, se eu não ver, pode me chamar, viu? Que às vezes eu tô trocando entre as telas para ler, né? E aí eu não consigo voltar aqui para. Às vezes eu não vejo. De nada, Lucélia. Qualquer pergunta, qualquer observação também, sempre muito bem-vindo. A cidade inteira ocupou-se desta cura.
obtidas sem o concurso da ciência oficial, e cada um dá a sua opinião. Uns pretenderam que o braço não se quebrou, mas a fratura tinha sido bem e devidamente constatada por numerosas testemunhas oculares, entre outros o Dr. D, que visitou a doente durante o tratamento. Outros disseram, é muito surpreendente, e ficaram nisto. Inútil acrescentar que alguns afirmaram que a senhora Maurel tinha sido curada pelo demônio. Se ela não estivesse entre mãos profanas, nisso teriam visto um milagre. Para os espíritas que se dão conta do fenômeno, aí vem muito simplesmente a ação de uma força natural, até agora desconhecida, e que o espiritismo veio revelar aos homens. Muito disso também, né? De que por que muitas vezes a gente não permite, a gente não crê, a gente não se apercebe da ação fluídica, de que muitas vezes ela é tomada mesmo, muitos desses casos são tomados com muita dúvida, e igual ele até citou aqui, que extraordinário, e não vai além disso, sabe? Só a parte da admiração. E muitas vezes não se vai atrás de entender como aconteceu. Igual eu estava citando até que antes desse estudo eu não entendia como acontecia, eu só sabia que acontecia. Né? E conhecer o processo é também fundamental para poder ser mais eficaz e também para a gente também entender como funciona. E às vezes quando vierem perguntar ou quando nós mesmos formos realizar assim com o paciente, né? Não sei se alguém aqui é médium curador, então, mas quando a gente for passar por alguma coisa, algum desse tipo, a gente já entende como funciona o processo e entender como funciona também influencia bastante na eficácia do processo e, por exemplo, a gente se policia a manter o pensamento elevado, não só, igual eu disse, não apenas durante a cirurgia, o período, mas a gente entende que, por exemplo, a gente não vai, a gente tem que ir a vários médiums para tomar passe, para realizar, e de que tudo depende também de uma afinidade fluídica, né? Isso me faz pensar no que havia sido questionado anteriormente, né? Bom, tem uma observação. Pode falar. Eu ia falar que tem uma observação da Lucélia. Isso. Sintonia de pensamento. É interessante o fato de tornar o conhecimento público e não apenas no grupo. Realmente um testemunho, né? E aí a gente percebe as reações variadas, né? Às vezes a cura é tomada por profana, porque foi realizada. Existem aqueles que duvidam da fratura, mesmo seguindo o método rigoroso científico, sempre vão ter os céticos até a última instância, né? Que não creem. Acho que ceticismo nem chega a ser chamado de ceticismo, porque mesmo frente às evidências, eu não sei se pode ser chamado de negacionismo, mas mesmo frente às evidências, há quem negue. Né? E há aqueles, igual diz, que é considerado obra do demônio, justamente por serem fora da área do conhecimento deles, né? Do que eles conhecem. E, além da observação da Lucélia, tem essa observação aqui. Como faltam 5 minutinhos, acho que a gente pode ler ela. Deixa eu ver o tamanho. É um pouco. Ela é um pouquinho grande, mas acho que pelo menos o primeiro parágrafo dá para ler e comentar nesses últimos 5 minutinhos de reunião, né? Observações, né? Se há fatos espíritas que, até certo ponto, poderiam ser atribuídos à imaginação, como das visões, por exemplo, neste já não seria o mesmo. A senhora Maurel não sonhou que tivesse quebrado o braço, como também não sonharam as diversas pessoas que acompanharam o tratamento. As dores que sentiam não eram alucinação. Sua cura em 8 dias não é uma ilusão, pois se serve do seu braço. O fato brutal está aí, ante o qual devemos necessariamente nos inclinar. Confunde a ciência, é verdade, porque no estado atual dos conhecimentos parece impossível, mas não foi sempre assim que se revelaram as novas leis? É a rapidez da cura que vos espanta? A medicina, contudo, não descobriu inúmeros agentes mais ativos dos que os conhecia para apressar certas curas? Nos últimos tempos, não achou os meios de cicatrizar certas feridas quase instantaneamente?
não encontrou o de ativar a vegetação e a frutificação? Por que não teria um para ativar a soldadura dos ossos? Então conheceis todos os agentes da natureza e Deus não tem mais segredos para vós? Não há mais lógica em negar hoje a possibilidade de uma cura rápida do que havia, no século passado, de negar a possibilidade de fazer em algumas horas. O caminho que se gastavam 10 dias para percorrer. Direis que este meio não está na farmacopeia, e é verdade. Mas antes que a vacina nele fosse inscrita, seu inventor não foi tratado como louco? Remédios homeopáticos também lá não se acham? O que não impede que os médicos homeopatas se encontrem em toda parte e curem? Aliás, como aqui não se trata de uma preparação farmacêutica, é mais que provável que esse meio de cura não figure por muito tempo na ciência oficial. Interessante. Um parágrafo bem, assim, bem denso, né, de informações. É, de que como a cura ela é recebida e muitas vezes ela é entendida, né? É até, assim, ele até cita coisas que a gente pode ter para a atualidade. Por exemplo, eu fui fazer remoção eu não sei como é que se chama na medicina, mas de uma verruga, popularmente falando, e, por exemplo, quando foi dar o ponto, eu perguntei, né, mas não vai dar ponto? Ele falou, não, já, isso daqui é como se fosse uma cauterização química, alguma coisa assim. Não se utilizou nem mesmo de uma agulha, ele passou algum produto que permitiu a soldadura, né, da pele, que fez a construção ali e se você for olhar hoje em dia não tem mais nem cicatriz, né? E hoje em dia os princípios ativos são muito eficientes, né? É o que ele citou aqui, é até interessante pensar. Queria saber de você, Marina, está pela área, né? O que você Ué, direto. então, olha que é assim, realmente tem muita coisa que a medicina está bem avançada, igual você falou aí, né? Retirada de verruga, às vezes não usa nem bisturi, nada, cauteriza, cai tudo, já sai tudo, faz tudo com um aparelho, um produto químico, enfim. Mas olha, para consolidação de osso, que eu saiba, né? Ainda não inventaram nada, entendeu? Ou você faz imobilização, ou você faz a cirurgia, né? Aí na cirurgia você pode colocar placa, parafuso, que aí você, né, emenda um osso com o outro e, e consolida dessa forma, né? Tipo placa, parafuso e tal. Então, quer dizer que você forçou a barra, né? Mas caso contrário, eu não conheço um produto ou uma substância que seja usada para consolidação óssea. A medicina está assim bastante desenvolvida, mas eu não conheço nada que consolide um osso em 6 dias. Isso aí Exatamente. realmente é espetacular. Exatamente. A ciência espírita ela está muito à frente, mas é o que ele disse. Os avanços muitas vezes são tomados como impossíveis, né? Por exemplo, até que se na invenção da vacina, como é que, imagina falar para alguém, sei lá, 100, 200 anos atrás, que injetariam a doença atenuada para que o organismo da pessoa se acostumasse com aquilo e criasse uma resistência imunológica. Imagina que loucura isso seria tomado há tanto tempo atrás. A gente sabe que a ciência espírita ela é muito desenvolvida, né? Então, a gente nem tem, acho que, capacidade ainda, conhecimento ainda, mesmo que nos fosse revelado, a gente não teria capacidade de compreensão de como ocorrem esses processos minuciosamente, né? Muito interessante a evolução da ciência espírita.